Fala, galera boa do meu Brasil! Estamos aqui de volta, né? Com o curso de Citologia em Bio é Show! Beleza? Tô aqui, o professor Salvador de volta, com seu aluno inseparável, Crisonildo aqui, tirando suas dúvidas, né? Hoje estamos com processo de transporte de substâncias pela membrana plasmática, dando continuidade à aula anterior, né? Então hoje nós vamos ver um assunto importantíssimo, que é o transporte de substâncias, né? Essas substâncias saem do meio intracelular, para o meio extracelular. Então, intra para o meio extra e vice-versa, do meio extracelular para o meio intracelular. Substâncias. Por quê? A célula respira, a célula se alimenta, a célula tem todas as funções vitais. Então, ela precisa dessas substâncias. Então, vamos lá, galerinha. Vamos ver que transportes são esses, como é que isso acontece. Vamos lá, galerinha. Então, difusão. Que é isso, professor? É o transporte passivo. É um transporte passivo. O que é passivo? É aquele transporte que novamente, não há gasto de energia. Professor, existe outro transporte? Existe transporte que há gasto de energia? Sim. O transporte que há gasto de energia recebe o nome de transporte ativo. Então, o ativo vai ter gasto de energia, o passivo não tem, beleza? A difusão, então, é um processo passivo. Bom, o que acontece na difusão? Uma passagem das moléculas do soluto, ou seja, solutos são as substâncias que pretendem atravessar, que vão cruzar uma fronteira, né? Então, essas substâncias eu estou chamando de soluto, belezinha? Que vai manter um sentido do local de maior para o de menor concentração. Então, o sentido sempre é do local de maior concentração de quê? De soluto, para o de menor concentração de quê? De soluto, até estabelecer o equilíbrio. Então, veja bem, gente, nós temos que ter duas situações aqui, né? Nós temos que ter duas situações. Vamos imaginar uma coisa aqui. Vamos imaginar um recipiente, né? Primeiro, com solvente, é aquilo que vai dissolver, e com um soluto qualquer. Soluto. Então, aqui nós já identificamos duas coisas. O que é solvente? Solvente é a substância que vai dissolver o soluto. Então, normalmente, o solvente mais conhecido é a nossa querida água. Ficou feio, né? É a nossa querida água. É o solvente mais conhecido que tem. Soluto. Pode ser açúcar, né? Sal, qualquer outra substância. Tá certo? Bom, se eu pegar esta substância e comparar com outra, se eu pegar esta solução, melhor dizendo, né? Vamos falar a palavra adequada. Se eu pegar esta solução e comparar com outra solução, eu vou ter uma solução com certa quantidade de soluto, correto? E a outra também com certa quantidade de soluto. Bom, se essa quantidade de soluto for diferente,
A que tiver maior quantidade de soluto, terá maior concentração. A que tiver menor quantidade de soluto, terá menor concentração. Ok, gente? Então, aqui, ó, eu tenho uma solução aqui, eu tenho outra solução aqui, tá certo? Solução A, solução B. Então, na solução A, o que está ocorrendo? Eu tenho esses solutos aqui, não importa quem são, né? Se as moléculas de sal, de açúcar, de cloreto, de cloro, não importa o que seja, né? Eu tenho aqui. Nesta, eu tenho aqui, ó. Bom, visualmente aqui, gente, vocês já estão percebendo que aqui tem o A tem maior concentração de soluto que o B. Então, a solução A ela é mais concentrada do que a solução B. Se eu juntar essas duas soluções, A mais B, eu terei o dobro de solvente e os solutos irão ficar o quê? Espaçados numa condição de equilíbrio, né? Ué, professor, mas é lógico, você juntou os dois, isso. Agora, isso acontece, gente, na presença de uma membrana plasmática. Vamos ver na próxima imagem. Aqui está. Difusão nessa imagem aqui, ó, difusão. Então, eu peguei aqui, ó, uma solução, peguei outra solução e dividi e separei essa solução com uma membrana plasmática. Então, isso aqui, ó, é uma membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, ela está separando essa solução que eu posso, inclusive, denominar essa solução do lado aqui, eu posso denominar de A, e essa solução aqui eu posso denominar de B, beleza? Só para a gente entender um pouquinho melhor, A e B. A solução A tem o quê? Maior concentração que a solução B, correto? Então, qual é a definição de difusão? Quando ocorre isso, se as duas soluções estão em contato através de uma membrana plasmática, a movimentação do soluto da parte maior para a parte menor, ou seja, maior concentração para menor concentração, até atingir o até chegar ao equilíbrio. Quando chega no equilíbrio, a movimentação das moléculas de soluto, né? Isso aqui é soluto, ficar em equilíbrio. Percebam aqui, percebam nesta solução aqui. É a mesma, né? É a mesma solução. Aqui, depois de algum tempo, as concentrações ficaram equilibradas. Beleza? Aqui, ó, nessa imagenzinha aqui, eu estou colocando na membrana plasmática e o sentido de movimentação do soluto. Então, isso acontece na membrana plasmática. Vamos supor que tem uma alta concentração de potássio no meio exterior. Alta concentração de potássio no meio exterior, extracelular. Bom, o que vai acontecer? As moléculas de soluto vão atravessar a membrana para o local de baixa concentração, até que ocorra um equilíbrio. A esse processo nós denominamos de difusão. Sim,
mas difusão simples. Por quê? Isso acontece naturalmente, sem interferência de nenhuma outra substância, sem interferência de nenhuma outra substância, de nada. Simplesmente acontece. Basta ter o contato. Basta se juntar. Basta estar no mesmo meio. Beleza, gente? Professor, o senhor falou de difusão simples. Aí está escrito facilitada. Pois é. Está escrito facilitada, meu amigo Escrisolindo. Por quê? Porque existem dois tipos de difusão. A difusão simples, que a gente viu na imagem anterior, e a difusão facilitada. O entendimento é muito, mas muito simples. Tá? Por que é muito simples? Aqui vai ter uma outra coisinha, vai ter uma interferência, vai ter alguma substância que vai facilitar essa difusão. E essas substâncias recebem o nome de proteína carreadora ou proteína transportadora. A proteína carreadora e a proteína transportadora são apenas sinônimos. Mas o que acontece? A difusão vai acontecer, ou seja, no espaço, por exemplo, extracelular, que está aqui, nós temos uma maior quantidade de soluto. O que vai acontecer? Vai passar soluto do meio extracelular para o meio intracelular. Normalmente, isso é um processo lento, né? Porém, pode existir, com certeza existe, proteínas que vão facilitar esse caminho do soluto. Ou seja, essas proteínas elas vão aumentar a velocidade. Essas proteínas elas vão aumentar a velocidade do transporte. Apenas isso. Se não houvesse ela, o transporte continuaria acontecendo. No entanto, com a proteína transportadora, que aqui está, né? Essa rosinha aqui, ó. Essa rosinha aqui, ó. Ela se encaixa aqui, né? O soluto se encaixa aqui e, pum, é transportado. Ó, aqui, ó, se encaixou, transportou. Aumentou a velocidade. Então, a difusão facilitada facilita a difusão. Essa é a grande diferença. A tal da proteína transportadora, o nome até sugere, né? Transporta. Carreadora também, carrega. Show! Bio é show! Beleza? Beleza, professor. Aí está, minha gente. Outro tipo de transporte passivo. Não há gasto de energia. O nome desse transporte passivo é a osmose. Muito famoso em concurso. Como os concursos adoram osmose? Como? Eles amam osmose. Beleza, vamos entender aqui. Olha só. Existe uma membrana que, por acaso, essa membraninha aqui não deixa o soluto passar. Ué, por quê, professor? Ué, por ter moléculas grandes, moléculas maiores. Então, a membrana, ela não deixa esse soluto passar. Lembre-se que a membrana é semipermeável. Alguma coisa ela permite a passagem, outra coisa ela não permite, outra substância ela não permite. Né? Substâncias maiores, por exemplo, moléculas um pouco grandes, então elas não atravessam a membrana. Bom, mas esses dois espaços aqui estão em contato.
através da membrana plasmática. O que vai acontecer? A tendência é a solução procurar o equilíbrio de concentrações. Então, aqui, ó, tem soluto. Aqui tem o quê? Sem soluto. Quantidade de solvente é idêntica nos dois lados. O que vai acontecer? Em vez do soluto atravessar a membrana plasmática para ocorrer um equilíbrio, quem vai atravessar vai ser o quê? Vai ser as moléculas de água. Olha só que legal, a água que vai atravessar. Ó, a água, então, está na região de menor concentração, estão vendo? Menor concentração. A região de menor concentração é onde tem mais água. Lógico, porque é de maior concentração onde tem maior soluto. Se tem maior soluto, tem menos água. Se tem menor soluto, tem mais água. Aí vai acontecer um movimento de novo de mais e menos. Onde tem mais água, vai passar para o outro lado, onde tem menos água. Olha só que legal que aconteceu. Então, ó, a quantidade de água passou para cá. Ó, vai passar para lá, vai passar para lá, vai passar para lá. É evidente, aqui vai diminuir. Diminuiu a quantidade de água, aumentou a quantidade de água. Então, o equilíbrio ocorreu pela movimentação das moléculas de água. Que legal! Então, osmose é a passagem da água através da MP. Osmose é a passagem da água através da MP. Ou pela MP. Beleza? O que é MP, professor? Membrana plasmática, Escrisonildo. Membrana plasmática, tá? Sou preguiçoso para escrever. Então, passagem da água através da MP. Show de bola? Osmose é isso. A definição bem simples de osmose. Passagem da água através da MP. De onde para onde? Ó, cuidado agora com isso, né? Do meio. Do meio. Do meio de menor, ó, menor concentração para o meio de maior concentração. Pô, professor, deixa eu ver se eu entendi. Menor concentração é menos soluto. Então é mais água? Exatamente, meu amigo Escrisonildo, meu grande aluno. Exatamente, menor concentração é mais água. Então vai passar do mais para o menos. A regra mais para o menos não muda. É sempre maior quantidade para menor quantidade. O sentido sempre é maior quantidade para menor quantidade. Quando é maior quantidade de soluto, passa soluto. Quando é maior quantidade de água, passa água. Só que concentração não muda, né? Concentração não muda. Eu tenho uma celulinha muito concentrada, então ela tem muito soluto. Eu tenho uma celulinha pouco concentrada, então ela tem pouco soluto. Da água, o que é? É só você fazer a comparação. Muito concentrada, né? Eu tenho muito soluto. Beleza? Pouco concentrada, eu tenho pouco soluto. Ora, aqui. Aqui, nesse exemplinho aqui, né? Aqui eu tenho pouco soluto, logo tenho muita água. Aqui eu tenho muito soluto, logo eu tenho menos água. Aqui um equilíbrio ocorreu em razão, ó, da movimentação da água.
Show de bola? Olha outra imagem ilustrativa aqui mostrando a mesma coisa, né? Aqui, ó, a água, concentrações de água, menos soluto, mais soluto. Aí vai ocorrer o quê? Osmose. Aqui o exemplo de moléculas de açúcar. Então, o que vai acontecer? A água vai passar para esse lado, a água. Ó, então, vai aumentar a quantidade de água aqui. Logo, se vai aumentar a quantidade de água aqui, vai diminuir a concentração. Então, as concentrações vão atingir o equilíbrio através da movimentação da água. Por isso, o nome é osmose. Agora é o seguinte, vamos, né, analisar alguns termos que nós já sabemos o que é, mas não conhecemos a palavra. Meio hipertônico. Hiper é muito. Então, meio, tônico, concentração, meio muito concentrado. Então, esse meio tem alta concentração. Quando eu falo alta concentração, eu preciso dizer que é alta concentração de soluto? Não, né, professor? Peraí, não, né? Alta concentração, você está olhando o soluto. Exatamente, eu não preciso falar. Alta concentração é concentração de soluto. Quando os meios estão equilibrados, eu tenho um meio isotônico. Equilíbrio é o que a celulinha procura sempre, equilíbrio. Ok? Iso, concentrações, então, se é equilíbrio, as concentrações são o quê? Iguais. Quando o meio, o lugar, o local está com baixa concentração, eu tenho um meio hipotônico. Hipotônico é o quê? Baixa concentração. Só questão de nome, né? Baixa concentração. Então, muita concentração, hipertônico. Concentrações iguais, isotônico. Pouca concentração, concentração baixa, hipotônico. Tá, e daí, professor? Isso é muito importante, sabe por quê? Conforme as células vão encontrando, conforme as células estão no seu meio, elas podem encontrar um meio hipertônico, elas podem encontrar um meio isotônico, elas podem encontrar um meio hipotônico. Tá? Hipertônica, isotônica ou hipotônica, tudo bem, né? Então ela pode encontrar isso aí. Então o que acontece? Aqui nós estamos dando o exemplo de um problema osmótico em células animais. Tá? O que acontece em célula animal? Isso daqui, ó, é a nossa querida hemácia, também chamada de eritrócitos, né? São nossos eritrócitos. Eritro é vermelho, citos é célula, células vermelhas, que são as células do tecido sanguíneo, beleza? Conhecida também por hemácias. Então, as nossas hemácias, elas estão onde? No organismo, circulando pelo corpo, no tecido sanguíneo. Então, elas estão no meio. Esse meio é o tecido sanguíneo. Bom, se esse meio, por acaso, tiver hipertônico, o que vai acontecer? Vai passar água do meio intracelular para o meio extracelular. A célula vai murchar, a célula vai ficar murchinha. Com isso, ela vai perder
a sua capacidade de realizar suas funções. Então, ficar no meio hipertônico não é bom, é ruim, é muito ruim, tá certo? Então, encontrou um meio hipertônico altamente concentrado, né? Então, a pessoa come muito sal, então o indivíduo come muito açúcar. Então, o que é que acontece na circulação? Esses solutos vão para o tecido sanguíneo, então fica extremamente hipertônico, super concentrado. Então, o que vai acontecer? As células vão perder água para o meio, elas vão ficar murchinhas. Beleza? Equilíbrio é tudo de bom, né? Equilíbrio é tudo de bom. Se está no meio isotônico, então a quantidade de água que sai é igual à quantidade de água que entra. Show de bola. No meio hipotônico, o que vai acontecer, meu Deus do céu? Ó, vai entrar água. Vai entrar água para a célula. Por quê? Porque tem muita água do lado de fora. Tem uma quantidade de água muito grande do lado de fora. Então, porque do lado de fora, ó, tá hipotônico, não tem soluto, ou tem pouquíssima quantidade de soluto, então vai entrando água. Essa água pode continuar entrando, essa água pode continuar entrando, se ela continuar entrando, se o meio não modificar, sabe o que acontece? Não! Explosão! A célula explodiu! A célula morreu! Ela explodiu. É triste, mas é verdade. Então, o que ocorre? Meio hipotônico é bom? Não! Meio hipertônico é bom? Não! Meio isotônico é bom? Sim, é o equilíbrio, né? Essa ruptura da membrana plasmática tem um nome. Chama-se lise celular. Ok? No caso das hemácias, tem um nome especial, chamado hemólise. Olha lá o lise aqui, hemólise, né? Em algumas células, você também pode chamar, ó, de plasmólise. Por quê? Vem da membrana plasmática, né? Então, plasmólise, ruptura da membrana plasmática, beleza? Então, exemplinho, né, de problema osmótico em célula animal. Prova, concurso, adora falar sobre isso. Ih, professor, também em célula vegetal ocorre problema? Aí, tá ligado, né, meu camarada? Sim, olha lá, problema osmótico em célula vegetal. Problema osmótico em célula vegetal, beleza? Bom, meio hipertônico, meio isotônico, meio hipotônico. Então, nós já sabemos o que é isso, né? Alta concentração, concentrações iguais, baixa concentração. Já sabemos que na alta concentração a célula vai o quê? Perder água. Exatamente, vimos isso na célula animal, né? Mas o que acontece na célula vegetal? A célula vegetal, ela tem uma situação diferente da animal, porque aqui, ó, ela apresenta o nosso PC, parede celular. A parede celular é rígida, ela é dura, ela é forte. Então, ela não vai retrair e nem vai se romper. Ela é bem rígida, devido às moléculas de celulose que as células vegetais possuem na sua parede celular, também chamada de membrana celulósica. Então, o que acontece? A membrana plasmática vai se retrair. Vai sofrer perda de água pela célula, encolhimento do corpo celular, então ela se retrai. Plasmólise, houve lise. Não chega a ser um lise, né? Não houve lise, porque não há uma quebra, mas houve uma retração. Daí, plasmólise, membrana plasmática, que quase ocorreu um lise, né? Quase ocorreu uma quebra. Mas aqui nesse caso ela se retrai. Ela vai ficar bem pequenininha, percebeu? Olha só a célula em equilíbrio como é que tá. Entrando quantidade de água, saindo quantidade de água, mantendo o quê? A membrana plasmática aqui, ó. Bem pertinho, bem juntinho, né?
da parede celular, mas sem estar forçando a parede celular. Já no meio hipotônico, o que acontece? A parede celular vai ser forçada pela membrana plasmática, porque está entrando água, está tentando entrar água, está tentando entrar água, mas a parede celular é muito rígida, ela é muito dura. Então, a membrana plasmática não se rompe. E a esse fenômeno, nós damos o nome de turgência. Célula túrgida é a célula que está no meio hipotônico, onde está entrando água, e vai até parar de entrar água, né? Mas, porque vai chegar um momento que a parede celular vai segurar essa entrada de água. Então, entra água na célula, aumenta o volume de água na célula, mas não ocorre rompimento, não ocorre lise celular. Tá certo? Mas isso deixa de ser problema para a célula vegetal? Não, é um problema, né? Aqui está entrando água, aqui está saindo água, aqui é o meio ideal. Nenhum dos dois casos ocorre lise celular. Aqui ocorre a retração. A retração recebe o nome de plasmose. Retração de quê? Da membrana plasmática. Aqui ocorre turgência. Turgência é o quê? A membrana plasmática encostou aqui, ó, na parede celular, tá bem encostadinho e fica forçando a barra, tentando continuar, tentando sair, tentando se expandir, tentando aumentar seu volume. Mas a parede celular, ela resiste bravamente. E até o próximo vídeo!